Vou fazer uma pequena introdução à Epístola de 2 Coríntios, foi escrita por Paulo, à igreja. Há uma teoria de que, na verdade, ele escreveu 4 cartas a essa igreja. A primeira, uma de instrução. A segunda seria a 1 Coríntios. A terceira, uma que ele chama de dolorosa, que parece que foi extraviada. E a quarta seria a 2 Coríntios, né? Na primeira, ele chama a atenção da igreja por uma série de divisões que estavam acontecendo. Havia uma contestação do apostolado de Paulo, havia falsos mestres infiltrados na igreja, causando divisão, aquela divisão conhecida, né, de 1 Coríntios. Uns dizem que sou de Paulo, de Apolo, de Pedro. E ele então havia, né, escreveu então a carta de 1 Coríntios, alertando contra isso tudo, chamando a atenção da igreja. E agora em 2 Coríntios, a igreja tendo respondido. O problema do vídeo caseiro é esse, né? Passa moto, passa um monte de barulho, mas vocês prevaleçam aí, fiquem firmes. Enfim, e ele então escreve a carta de 2 Coríntios, já tendo recebido alguns indícios positivos da igreja, mas sempre tendo que defender o apostolado dele, né? Então ele começa a carta da forma como ele sempre, né? Ele se identifica, ele faz a referência a quem ele está mandando. Ele escreve aqui, ó, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa logo que Paulo vai introduzir na carta, ele vai começar falando dos sofrimentos dele. Por que que Paulo introduz dessa forma? Porque Paulo, ele era extremamente desprezado pela sua oratória, pela sua humildade e simplicidade. É difícil a gente concatenar isso, né? Que a gente lê essas coisas de Paulo, mas ele presencialmente não tinha os mesmos atrativos que aquelas pessoas que estavam criando essa divisão pareciam ter, né? A questão da oratória, que era muito importante na Grécia, né? A gente tem que lembrar o contexto, ainda que o contexto seja romano, mas de herança grega, né? A gente sabe que historicamente Roma toma a Grécia, mas que absorve a cultura grega, né? Então a filosofia grega era muito forte, muito importante. E, enfim, essa oratória de Paulo era contestada, essa aparência, essa postura, e Paulo o tempo todo vai dizer que ainda bem que ele é esvaziado dessa forma, ainda bem que ele não tem coisas atrativas, porque o poder de Deus ficou mais evidente ainda. É o poder de Deus que autorizou Paulo a pregar como ele pregou, é o poder de Deus que gerou a igreja de Corinto, é o poder de Deus que converteu, que salvou, né? Então ele começa dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele vai descrever Deus como Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Paulo é uma pessoa que pode falar sobre essas características de Deus, porque ele vai dizer adiante que se eu estou de pé hoje, é porque Deus foi consolação para mim. E ele vai dizer, ó, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. O fato de passarmos tribulação nos faz ter 2 experiências, muito, pelo menos, né? Tomando como ponto de partida o versículo, tribulação faz coisa beça na nossa vida, mas tomando aqui o versículo, ela nos faz experimentar de Deus algo que é a consolação. Nesse lugar de tribulação, nesse lugar de sofrimento, nesse lugar de perda, a gente experimenta algo diferente de Deus, que é a consolação. E não é que Deus, para cada situação nossa, ele tenha uma consolação. Deus é abundante em consolações. Se você for ver lá em Isaías 66,
quando Deus está falando do consolo que Ele vai trazer sobre Jerusalém, Ele descreve, para descrever esse consolo, Ele fala de uma mulher com os seios fartos amamentando. Esse é o tipo de fartura de consolação que a gente encontra em Deus, transborda. Lê, por favor, o capítulo de Isaías 66. Deus vai usar dessa figura feminina de seio farto, de consolo no colo, para mostrar a forma que Ele nos acolhe. Existem vários salmos que, né, cujos autores vão falar, Davi e outros, né, de como foram consolados na sua tribulação, como que até valeu passar por tudo que eles passaram para que recebessem, que experimentassem dessa consolação. O exemplo claro de Jó, que ele vai dizer no fim de tudo, daquele sofrimento terrível pelo qual ele passa, ele vai dizer: mas antes, houve uma mudança profunda na minha vida. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. E isso foi para Jó coisa valiosa demais. Ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer. Todos nós pudéssemos, evitaríamos. Mas fato é que ao passarmos, experimentarmos de Deus consolação, a gente vai para um outro lugar na relação com Deus, né? Eu lembro de um momento assim específico da minha vida que eu achei, que eu falava com Deus, que eu falava assim: Senhor, se eu passar por essa situação, eu não vou suportar. Eu não tenho condições de passar por isso. E aí nisso eu aprendi duas coisas. Coisas que eu experimentei duas coisas, sabia, eu já sabia. Né? Essa é a grande diferença, quando a palavra ela se torna viva. Quando ela se torna viva? Quando a gente experimenta ela. Há 2 anos atrás meu filho teve meningite e foi um processo muito dolorido, ele sofreu muita dor na cabeça, né? E desde o início da internação havia essa indicação de que haviam coleções, né, de infecção na cabeça, no cérebro. E aquilo sempre foi uma preocupação, né? E os médicos vinham acompanhando. E é uma situação que a gente estava passando logo depois de ter perdido, de meu marido ter falecido. Meu marido faleceu em fevereiro e em abril Dani passou por isso tudo. Então estava todo mundo muito quebrado, muito doído. E a doença de Dani foi muito agressiva, muito doída. E quando desde o início tinha essa perspectiva de ter que abrir para drenar, eu vinha pedindo a Deus que isso não acontecesse, que ele não precisasse. E depois de 20 e tantos dias de antibiótico, a coleção não diminuiu, ela aumentou. E no dia que o médico me chamou para dizer que ia ter que drenar, eu lembro que o meu corpo tremia inteiro. Ele foi me mostrando no computador a tomografia, mostrando: olha, mãe, como aumentou a coleção. A gente não pode mais esperar, a gente vai ter que abrir. E, enfim, eu achei que realmente não fosse conseguir, não fosse suportar. Falava para Deus que não conseguiria, mas consegui. Eu suportei, o Dani suportou. No dia da cirurgia, que eu achei que fosse ser um dia muito difícil, foi um dia de paz. Nós experimentamos uma paz que durante toda a internação, foram 40 dias de internação, a gente não havia experimentado ainda daquela forma, né? No dia mais difícil a gente experimentou de maior paz. No dia de enfrentar aquilo que eu julgava ser impossível de ser enfrentado, foi o dia que a gente experimentou de maior paz. Então a gente experimentar isso de Deus, viver essa consolação, é para nós uma experiência única e nos torna, que é o segundo aspecto aqui do versículo, nos torna agentes de tribulação. Uma vez que a gente experimentou dela, não importa o que alguém com sofrimento, com dificuldade esteja passando do nosso lado, a gente vai poder dizer: há consolação. Há consolação. Fique firme, persevere. Isso vai passar, você vai suportar, porque há consolação. Deus é Deus de misericórdia, Pai de toda consolação, né? E ele segue dizendo então, né? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós,
também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Como que os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós? Por pior que tenha sido o sofrimento que a gente tenha passado, por mais doído, por mais terrível que tenha sido, e há sofrimentos assim, todos nós conhecemos os sofrimentos humanos, ainda que não tenhamos passado, a gente olha para o lado e vê o tempo todo os sofrimentos pelos quais o homem passa. Não houve sofrimento maior do que o de Cristo. Cristo foi um homem que vivenciou as agonias da carne. Jesus sentiu sede, Jesus suou, Jesus sentiu dor. Ele também sentiu a humilhação de ter sido acusado injustamente. Ele sentiu a dor, o escárnio, a traição, o abandono. Ele sentiu todas essas coisas sendo totalmente inocente. Lembrando, reafirmando, proclamando que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele tinha uma natureza humana que permitia sentir todas as coisas que a gente sente, mas a santidade dele não permitia que ele tivesse a inclinação para o mal. Jesus, então, ele era totalmente inocente. E você imagina que se a gente se agoniza, se angustia, com a dor de alguém ou com a nossa, você imagina ele. Você imagina como ele não se angustiava em ter o contato com o que era mal, com a perversidade humana, com a dor humana. Então, eu posso nunca ter matado, mas certamente eu já desejei que alguém morresse. Eu já tive raiva o suficiente para, por um milésimo de segundo, desejar isso. Essa é a nossa natureza. Eu já matei pessoas com a boca. Se a gente for pensar sobre a cobiça, sobre todas aquelas coisas que rondam o nosso coração, que a gente pode até não dar vazão, pode ser forte o suficiente no espírito para não dar vazão, mas elas circundam a nossa mente. Essas coisas não circundavam a mente de Cristo. Ele era totalmente santo. Então não há sofrimento nosso que se compare ao dele. Por isso que o dele transborda sobre nós, o dele abraça todos os nossos sofrimentos, E essa identificação, por isso que Hebreus vai dizer que ele é o nosso perfeito sumo sacerdote, nosso perfeito intercessor, porque ele sabe o que é sentir dor, traição. Qualquer sofrimento humano é o contrário daquilo que as pessoas que não conhecem a Deus falam. As pessoas falam, onde está Deus quando acontece isso? Onde Deus estava quando aconteceu aquilo? Deus sofreu todas essas dores. Deus conhece todas essas dores, sendo então o nosso perfeito consolador. Os sofrimentos de Cristo transbordam, assim como as suas consolações. São abundantes, a abundância de consolo nele. E ele segue dizendo, versículo 6, se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês, e se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, não se envergonhe dos meus sofrimentos, realmente eu tenho sido muito humilhado, eu tenho sofrido no corpo as dores do Evangelho, mas não se envergonhe, porque isso tudo é salvação para vocês. Quando vocês veem eu passando pelo que eu passei e eu continuo de pé, isso é salvação para vocês. Isso é testemunho para a vida de vocês. Isso fortalece vocês. Então não se envergonhe. Ele faz a lógica contrária do mundo, O mundo despreza o sofrimento. O mundo diz que o sofrimento é vergonha. Paulo vai dizer que não é. E a gente aprende isso tanto em Cristo como em Paulo. Não é. O sofrimento é testemunho. O sofrimento aponta as marcas de consolação desse Deus, que é Deus de misericórdia e Pai de toda consolação. E ele vai seguir no 7. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então essa identificação que há na dor, no consolo. Ele vai dizer no 8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Então Paulo vai dizer que o sofrimento que ele passou
ele pensou que tinha acabado para ele. Não foi um sofrimentozinho. Eu não gosto muito de usar essa expressão, porque sofrimento é sofrimento de cada um. Mas o dele foi extremo. Ele falou, olha, acabou, nós vamos morrer. Ele chegou no ponto máximo de sofrimento. A morte apareceu para ele, né? E aí ele vai dizer, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele foi esvaziado de tal forma de qualquer autoconfiança, e nesse momento que ele é esvaziado, é isso que o sofrimento faz. O que você tem para fazer uma pessoa que está em coma, com uma doença grave? O que você tem para dar? O que você pode fazer? Em que situação que a sua mão ali vai mudar, vai ajudar? Né? Você pode oferecer consolo, você pode estar presente, mas você já deve ter passado por situação que você era totalmente impotente. É nessa hora que a gente experimenta a consolação, é nessa hora que ela se torna real, nesse esvaziamento. É isso que ele fala, ó, na hora em que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Esse esvaziamento nos leva a esse lugar de confiança, que nós, pela nossa natureza, não temos essa inclinação. Nós não temos essa inclinação natural. Todos nós nos esforçamos para resolver todas as coisas, para suprir, pela nossa mão. E não é. Deus então nos esvazia para que seja nele, para que então Ele seja o nosso consolo, porque Ele é o único consolo eficiente, Ele é o único. Muitas vezes eu pensei assim, eu queria que meu marido estivesse aqui comigo, quando eu passei tudo com meu filho, né? Mas hoje eu posso dizer que não houve consolador maior, nem melhor do que o próprio Deus, né? Então hoje eu posso dizer isso, hoje eu posso falar, eu experimentei, né? Em momento que eu parecia que estava extremamente sozinha, não estava. Amém. Vamos lá. E ele vai ressaltar um Deus que ressuscita os mortos. Paulo, quando quer falar do poder de Deus, ele fala do poder de Deus que ressuscita mortos. Porque é uma manifestação do poder de Deus, é transformar um morto, seja fisicamente ou espiritualmente, trazer vida a essa pessoa, né? Então esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos, que venceu a marca, né? A consequência, o salário do pecado é a morte. A morte é o selo, é a consequência de algo terrível que aconteceu com o homem. Então quando Deus ressuscita Jesus, quando o Espírito Santo ressuscita Jesus dos mortos, esse poder, essa força, é a maior expressão da força e do poder de Deus. Ainda que a gente veja durante toda a Bíblia manifestações que nos assombram, né? De mar se abrindo, de homem andando em cima da água, de vento e mar se acalmando, de homem sobreviver dentro de peixe, mas não há manifestação maior do que a de Jesus ressuscitando mortos. E aí ele segue dizendo no versículo 10, Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as nossas orações. Então quer dizer, aqui a gente tem um modelo que aparece em toda palavra, e que é um princípio de vida que a gente precisa ter bem claro, de vida cristã, que a vida cristã ela não é assim, uma coisa ou outra. Ela é uma coisa e outra. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Você vê aqui esse exemplo de Paulo, que é o que eu quero usar. Ele confia plenamente no poder de Deus que os livrou da morte várias vezes, mas ele conta com as orações dos santos. São essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem total certeza de que Deus que o livrou da morte, esse Deus que pode ressuscitar mortos, o livrará, mas ele conta com a oração dos santos. É uma coisa e outra. E no final ele ainda vai dizer, assim, muitos darão graças por nossa causa.
pelo favor a nós concedidos em resposta à oração de muitos. Essa manifestação do poder de Deus de livrar, aliada à oração, quando isso tudo, a oração é feita para que haja livramento, o livramento acontece, Deus é glorificado por muitos, né? Então, na vida cristã, a gente às vezes se confunde achando que é uma coisa ou outra, mas o caminho do equilíbrio é esse caminho de uma coisa e outra. Eu confio, mas eu conto com a oração e o apoio de pessoas. Eu sei quem Deus é, eu sei do poder que Ele tem, mas sei também o quanto eu preciso de gente que me apoie, que ore por mim, que ande comigo, né? São as duas coisas. Então eu vou encerrar aqui esse trecho de 2 Coríntios, capítulo 1, do 1 ao 11, né? E aí eu faço outro vídeo para não ficar longo demais.